Sabedoria financeira. Esse é o tema da live de hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu peço que você curta, compartilhe essa live com outras pessoas que estão precisando ouvir a respeito de finanças, a respeito da área financeira. E meu convidado de hoje é o Prentice Veloso. Vou colocar aqui o tema para vocês que forem chegando já se situarem a respeito. Vou fixar. Excelente. Prentice Veloso, ele é mentor financeiro, Master Coach, MBA em Gestão para o Desenvolvimento Sustentável, MBA em Gestão do Setor Público, ministrante do curso Caminhos para a Liberdade Financeira, escritor, palestrante, e ele também tem um canal no YouTube. O canal é chamado assim, Sábias Finanças. Esse é o canal no YouTube do Prentice Veloso. Carlos, seja bem-vindo. E hoje nós iremos tratar dessa temática tão importante, tão relevante para as nossas vidas. Administrar o dinheiro que temos, termos equilíbrio a fim de que possamos ter abundância. Equilíbrio no ganhar, no investir, poupar e principalmente, sobretudo, no gastar. Esse é o desafio para a maior parte das pessoas, porque as chamadas, as propagandas, a mídia em si, ela incentiva, estimula, instiga as pessoas a consumirem. Tem sempre algo mais atual, mais novo, com mais tecnologia, e o clamor das pessoas, o desejo delas é de possuir todas essas coisas. Muitas vezes, eu posso até dizer que nesses casos é por vaidade, porque não há necessidade de ter tanto. Nós podemos viver com menos, nós podemos viver com aquilo que é essencial, aquilo que realmente vai ter alguma utilidade para nós. E há muitas pessoas que estão perdidas, endividadas, pessoas que estão com o cartão de crédito no limite, recorrendo a empréstimos, cheque especial, pessoas que estão assim com uma bola de neve em suas vidas por conta desse consumo exagerado, desenfreado. E aqui você vai aprender algumas técnicas, algumas formas e formas de traçar também. Você vai aprender a traçar estratégias a fim de que tenha uma finança saudável, abundante, uma vida financeira equilibrada. E esse é o desafio de todos nós, dentro do nosso eixo, daquilo que ganhamos, daquilo que nós investimos nosso tempo trabalhando, nos esforçando. E é necessário nós fazermos isso a fim de que não estejamos colocando os nossos esforços, nossas habilidades no trabalho e aquilo que conseguimos com isso desperdiçar, colocar por água abaixo. Então, fique atento. Desde já eu peço que você curta essa live, sinta-se livre para comentar, compartilhar também. Ela vai ficar salva aqui no meu IGTV e no canal no YouTube Charles Dias, que é um canal de desenvolvimento pessoal e profissional. E eu convido você a acessar pelo link disponível na minha bio. Eu tenho certeza que vai agregar muito à sua vida. Lá, o meu canal, a proposta dele é de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, quando você se inscreve, você já se permite a esse desenvolvimento pessoal e profissional. Se permite aprender, crescer, se desenvolver, amadurecer, se questionar, se analisar como pessoa, como profissional, como ser humano. Paula, seja bem-vinda. Lígia, Bonato, bem-vindas. Hoje nós iremos tratar sobre sabedoria financeira. Daqui a pouco eu estou recebendo o Prentice Veloso. Ele é mentor financeiro. Convido vocês também a irem e se inscreverem no canal no YouTube dele. O canal no YouTube está assim, Sábias, voltando aqui para não falar errado, Sábias Finanças. Ele tem esse canal no YouTube
Tem vídeos lá bem esclarecedores, assertivos, diretos, nesse sentido de nos instruir sobre a gestão financeira, a gestão do nosso dinheiro. Flávio, seja bem-vindo. Luciana Patrícia, bem-vinda. Wagner, meu amigo de graduação, seja bem-vindo. Esse é um tema bastante relevante. Eu estou vendo um engajamento pré, durante, e eu acredito que eu vou ver pós a live gravada aqui no meu IGTV e postada lá no meu canal no YouTube, Charles Dias. Isso é para que você possa ter mais conhecimento a respeito das suas finanças, de administração das suas finanças, do seu dinheiro. Afinal de contas, todo esse esmero, ele não pode ser desperdiçado. Nós temos que aproveitar o máximo possível os benefícios, as vantagens dos nossos ganhos, dos nossos rendimentos. Isso é muito importante porque, por meio disso, nós podemos conseguir várias coisas. O dinheiro por si só, ele não traz a felicidade consigo, mas nós podemos nos permitir sermos mais felizes, mais plenos, mais abundantes, gerindo o dinheiro de uma forma sábia. Por isso, esse tema aqui, sabedoria financeira. E faço de novo o merchan do canal do Prenda-se Veloso, Sábias Finanças. Vá lá e se inscreva, se permita a esse desenvolvimento financeiro. Eu vou convidá-lo para a live, mandar aqui o convite. Prenda-se Veloso. Marconi, seja bem-vindo. Vou colocar o fone aqui. Saudações. Muito obrigado pelo convite, meu amigo. Eu te agradeço por essa disponibilidade. Vamos lá, estamos juntos. Vamos. Área de contribuir com os nossos ouvintes, com os nossos seguidores. Estou vendo aí a lista. Fico grato. Já tem muita gente legal entrando aí. Sejam todos bem-vindos. Gratidão pela confiança, né? Eu que te agradeço. Gratidão, por essa meu amigo, disponibilidade. Pelo convite. Gratidão pelo trabalho que você desenvolve no ramo da educação, né? Que é um ramo que eu diria que é o ramo que vai mudar o país, não é nenhum outro. É a melhoria da educação, é atingirmos uma educação de alto nível. É isso que vai nos levar a ser um país melhor, mais próximo, mais organizado, mais pensador e menos impulsivo. Eu creio muito nisso. Verdade. Quisera todos terem essa mentalidade de juntos pensarmos em um país que esteja em constante desenvolvimento, e uma das vias, eu posso até dizer que a principal, lógico que precisamos de saúde, saneamento básico, sim, mas eu acredito que a principal é a educação, a instrução, o conhecimento. E você faz parte desse projeto que eu venho desenvolvendo, de vários coaches, vários profissionais de áreas diversas que têm se disponibilizado a vir aqui e deixar a contribuição, isso de forma voluntária, por ter essa visão de crescer e contribuir. Eu deixo aqui o foco nessa matriz, a fim de que as pessoas possam entender o poder que há em contribuir para com os outros. Gente, o Prenda-se Veloso, eu já fiz a apresentação anteriormente, mas para quem for chegando, ele é mentor financeiro, Master Coach, MBA em Gestão para o Desenvolvimento Sustentável, MBA em Gestão do Setor Público, ministrante do curso Caminhos para a Liberdade Financeira, escritor e palestrante. Ele tem também um canal no YouTube que é chamado Sábias Finanças. Vá lá, se inscreva, se permita o desenvolvimento financeiro. Prenda-se. As pessoas, elas têm ficado atribuladas, principalmente nesse período onde muitos não puderam sair de casa para trabalhar, e muitos brasileiros são empreendedores e eles dependem desse dia a dia nas ruas, em suas lojas, enfim,
para poder ter lucro, uma margem de lucro boa, e esses empreendedores de níveis diversos. Então, o micro, o macro, e cada um com suas responsabilidades, as contas, os colaboradores, as demandas, os impostos, enfim. E aí o que acontece? Muitas pessoas que também não são empreendedoras, elas se endividaram, elas não têm gerido bem o que elas têm ganho e estão recorrendo a empréstimos, cheque especial, elas recorrem a outros parentes, cartão de crédito. Quando elas veem um mão, que eu digo que é o saldão, queimão, liquidação, promoção, elas saem correndo e aí compram, nem param para pensar, eu realmente preciso disso. Sim. Eu realmente tenho necessidade de comprar isso. Não, mas eu posso precisar um dia, então eu vou comprar. Então a mídia reforça, obviamente as empresas investem nessa propaganda e tem aquele apelo, aquelas chamadas, e as pessoas estão à flor da pele e acham que comprando elas vão ter aquele descanso emocional. No entanto, isso tem um prejuízo e tem consequências, resultados negativos, muitas vezes e quase que sempre em uma dessas instâncias, ou a curto, ou a médio, ou a longo prazo. E aí, Prentice, passando a palavra para ti, quais são esses principais problemas, os principais desafios que as pessoas enfrentam ao lidar com o dinheiro? Na tua experiência, já de vários anos, nesse contato com as pessoas, na gestão que elas têm dos próprios rendimentos, o que geralmente aparece como caso para ti? Qual a necessidade delas? É sempre emergente? É de precaução? Ou elas não estão interessadas em gerir melhor o próprio dinheiro? Qual é a tua visão acerca disso, tua experiência? Charles, excelente pergunta e muito legal as suas colocações aí. De fato, nós somos um povo que é refém da cultura que foi criada, que foi gerada, que foi alimentada. Então é muito comum nós vermos no Brasil um comportamento de manada. Não me entendam mal, isso é um jargão utilizado no mundo das finanças para definir aquele grupo de pessoas que segue algum tipo de tendência, seja no consumo, seja no que a mídia diz que é para fazer ou não fazer. Isso se transfere também para a política, mas nós estamos falando de finanças. No que se trata de investimentos, é muito forte essa cultura impregnada do efeito manada. E aí o primeiro recado que eu deixo para os nossos ouvintes é esse: fuja do efeito manada. Ele é prejudicial. Ele é para atender aos interesses de alguém que tem muito dinheiro e busca ter ainda mais. Aprenda a pensar. Eu acho que é um desafio gigantesco do nosso povo. Aprender a pensar por si mesmo, Charles. E como você é um entusiasta da educação, eu fico à vontade para falar isso com você. Pensar não é para todo mundo. Exige trabalho, exige estudo, exige leitura, exige desafios pessoais, exige rompimento de paradigmas pessoais. Por que eu trago essa temática? Porque na Grécia Antiga, há mais de 2000 anos, se falava o seguinte: penso, logo existo. E séculos depois, um homem chamado Napoleão Hill escreveu um livro chamado Pense e Enriqueça. Então nós temos que cultivar esse hábito de pensar com nossas próprias condições, com nossa própria inteligência e tentar elevar essa inteligência para um nível de sabedoria, tanto no ganhar, quanto no gastar, quanto no economizar, quanto no investir. Quem tiver papel e caneta na mão, anota essas palavras chaves: ganhar, gastar, economizar e investir. Quem aprender mais sobre esses 4 blocos vai evoluir em qualquer pilar que tenha ligação com as finanças. Ganhar mais, gastar melhor, economizar pensando em abrir mão de um interesse
imediato para atender a uma satisfação ainda maior no futuro. E aprender a investir com sabedoria. Com sabedoria. A gente vai falar mais disso logo adiante. Mas eu diria que é esse um grande desafio. Nós, brasileiros, aprendermos a dominar o nosso orçamento, aprendermos a definir os nossos propósitos financeiros, aprendermos a dizer não quando necessário, dizer não primeiro para si mesmos e depois dizer não para aquelas pessoas que minam o dinheiro da gente. Elas existem. E são muitas, dependendo do comportamento da pessoa. Tem pessoas que são reféns de satisfazer o olhar dos outros, a satisfação dos outros. Essas pessoas tendem a entrar em dívidas, porque elas têm que aparentar algo para satisfazer os outros. Isso é extremamente prejudicial. Eu começo com essas palavras e a gente vai conversar bastante, e eu resumiria dizendo o seguinte: que antes de eu conhecer especificamente o que eu preciso conhecer no campo do ganhar, do economizar, do gastar e do investir, eu tenho que ter uma gestão emocional melhor. O emocional, Charles e amigos que nos ouvem, ele está acima do intelectual no que tange ao elemento finanças. Se você quer evoluir financeiramente, aprenda a gerenciar melhor o seu emocional. E a gente vai falar alguns temas ligados a isso hoje. Eu vou propor hoje que você faça uma lista dos seus ativos e passivos. O que são ativos? São todos os bens e direitos que uma pessoa acumula ao longo do tempo. E passivos são todas as obrigações, as dívidas, os compromissos. Só que nós vamos trazer para o universo emocional. Quais são os seus ativos? Que você pode dizer assim, nisto aqui eu sou forte. Exemplo, a fé. A sua fé é você pode dizer que a sua fé é um ativo que você tem? Ela é forte? Ela é grande? Ela é do tamanho do caroço de mostarda? Porque basta se for. Segundo a Bíblia, basta que seja do tamanho do caroço de mostarda. Mas tem que ter fé. Fé em quem? Fé, se você quiser, né, acreditar que existe um ser superior, tenha fé no Criador. Fé em si mesmo. Fé no seu país. Fé na condução de dias melhores a partir de você mesmo. Fé na sua capacidade de liderar, de organizar, de evoluir, de mudar. Talvez o grande desafio nosso hoje é mudar. É mudar de um estado de procrastinação para um estado de fazer primeiro o que é mais importante. Mudar de uma situação emocional de ansiedade ou de descontrole emocional ou de qualquer outro sentimento que envolva um rebaixamento do emocional para uma situação de melhor gestão emocional. É outra palavra que eu trago muito nas minhas mentorias. O quanto você é capaz de promover mudanças em si mesmo. Porque não existe, Charles e amigos, evolução no mundo das finanças sem que haja mudança. E essa mudança, ela é prioritariamente no mundo emocional. Depois é que vai acontecer o mundo intelectual, o mundo profissional, com consequências sobre o mundo financeiro. Devolvo a palavra para você agora. Pessoas... Eu recebo aqui. Quantas pessoas pensam que a gestão financeira é puramente racional? Quando, na verdade, nós compramos muito mais por emoção do que pela razão. Na verdade, nós, seres humanos, somos movidos. A gente pode pegar esse fonemazinho aí, do mover-se para a compra, do mover-se para algo, consumir algo, pela emoção. Sim. Por essa vontade, esses desejos, esses impulsos que são controlados ou controláveis.
de quem acredita que não consegue, que não tem como resistir. Na verdade, tem como sim. E talvez, Prenta-se, por trás desses impulsos, desse consumo, tenham crenças limitantes, que mantêm as pessoas no estado de autocomiseração, no estado de pobreza. E quando eu falo pobreza, eu me refiro a começar da mentalidade, porque algumas frases que são exatamente, e dizer assim, a pessoa ter aquela mentalidade de que, dinheiro não dá em árvore, eu não posso ter muito dinheiro porque eu vou ser soberbo, vou ser altivo, então eu não quero ser rico, eu só quero tantos mil por mês, eu quero ajudar minha família e ter essa vidinha. Então a pessoa sempre se coloca numa concha, numa cápsula, ela não vislumbra, ela não tem uma visão positiva de futuro, de ascendência, de abundância, de multiplicação. E ela se restringe de prosperidade, então ela se limita a se relacionar com determinadas pessoas que são até o nível aquisitivo, no caso dela mesma, e ela não se permite a algo mais, a investimento. Ou então ela diz assim, recebi o meu salário para pagar as contas. Eu vejo muito isso, as pessoas postam muito isso e falam, e eu percebo que por trás disso tem essas crenças. E basicamente, Prenta-se, eu falo para as pessoas o seguinte, é esse equilíbrio do ganhar pela via do trabalho, trabalho lícito, Sim. ganhar, poupar, investir e gastar. Quando chega na parte do gastar, viva de júbilo. Mas na parte do ganhar, do dedicar-se, do ter uma atitude excelente, do se certificar que está fazendo algo produtivo e também de ter uma visão, de traçar metas, a fim de que a pessoa possa ascender profissionalmente, porque se ela ascende profissionalmente, parte do pressuposto de que ela vai ter um salário maior e melhores condições para poupar, sim, a fim de alcançar projetos maiores e investir também. E tem formas diversas de investimento. Não é só aquela famosa poupança que eu vou abrir em determinado banco e vou colocar ali aquela quantidade X por mês, ou sei lá, quinzenalmente, cada um se organiza de uma forma, até que dê a quantidade de dinheiro para que eu possa financiar a minha casa, por exemplo. Há formas diferentes. Tem gente que não sabe nada a respeito de ações, por exemplo. E aí, passando a palavra para ti, quais são as formas que as pessoas têm, a fim de que elas façam investimentos sábios, investimentos estratégicos? Qual as melhores formas? O que geralmente as pessoas têm êxito no ato de fazer investimento? De que forma elas têm mais sucesso e melhores resultados nesse sentido? Excelente, meu amigo. Eu começo dizendo o seguinte, o maior de todos os investimentos que qualquer ser humano fará na vida é o investimento em si mesmo, em si mesma. Se tem um investimento que vai te dar um outro padrão, uma outra capacidade, um outro nível, é investir cada vez mais em si mesmo. Tem que pagar o preço. Tem que passar horas se dedicando, estudando, conhecendo, aprofundando, remoendo, ou melhor, revolucionando interiormente, mudando, transformando, aprendendo, conhecendo gente, conhecendo lugares, conhecendo coisas novas. O maior investimento, eu repito, é aquele que você fará em si mesmo. Segundo, o conceito de investimento, né? Um conceito amplo sobre investimento. É o aporte de recursos, né? O depósito de recursos para a obtenção de retorno positivo. O que é um retorno positivo hoje? É um retorno que seja superior à inflação do país. Então, se nós temos um país com uma inflação média de 4,5%, 5% ao ano, e eu deposito na poupança que paga 1,4% ao ano, eu estou tendo retorno?
eu não estou tendo retorno. Então não chamemos a poupança de investimento. Investimento é aquilo que dá retorno. A poupança não dá retorno. Você guarda o dinheiro, mas se você passar algum tempo com esse dinheiro na poupança, ele vai perder o valor para a inflação. Então não é investimento. É uma ilusão do povo brasileiro colocar o dinheiro na poupança. E ele faz isso por quê? Porque ele não aprendeu a investir. Durante muitos anos, não foi interessante ensinar o povo brasileiro a investir. Foi ensinado o povo brasileiro a consumir. E muitos de nós mergulharam nessa cultura de consumir. Consumir até mesmo antes de ganhar. Então aqui eu deixo mais um alerta para nosso público. Ganhe antes de gastar. Faça planejamentos. Vai viajar? Planeja para guardar o dinheiro antes. Ou, claro, uma parte do dinheiro pelo menos. Porque outra parte você pode até financiar, parcelar. Mas se for dentro de um equilíbrio que não vai comprometer o teu orçamento. Então, dito isto, que poupança não é investimento e que há alguns investimentos de altíssimo risco, como pirâmides, é um outro alerta que eu faço ao nosso público. Fuja desesperadamente de tudo que pareça pirâmide. Fuja, não aceite, não caia no engodo, não acredite que o fulano de tal comprou um carro caro. Travou aqui. Deu uma travada. Tem alguém aí me ouvindo? Quem pode Quem pode acenar para mim, por gentileza? Que deu uma travada aqui, para mim tá liberado. Vamos lá, vou chamar o Prentice novamente. Bem-vindos todos que estão entrando. Ele vai entrar aqui na live. Deu um problema de conexão. Normal. Amo esse ao vivo. Porque nós aprendemos muito. Pessoal, deem feedbacks aí a respeito do andamento desta live. Vocês estão conseguindo compreender bem? Ok, Lígia? Gratidão. Carlos, muito obrigado. Vamos lá, quando o Prentice entrar, eu mando... Opa, tá aqui. Mandar o convite para ele novamente. Pequeno contratempo, meus amigos. Voltou. Estamos de volta. Engraçado, o Instagram me alertou aqui que o meu tempo de Instagram acabou. Você acredita? Jesus! É porque eu tenho um temporizador para ficar, tipo assim, 1 hora por dia no Instagram. E ele venceu essa hora. Tá. Me desculpem, Uau. eu tinha que ter desativado isso. Que é um hábito que eu tento exercitar para dedicar mais energia e foco ao que eu preciso fazer para evoluir, cara. Estudar mais, focar mais no que vai me fazer crescer. Então, redes sociais são importantes? São. Tanto é que a gente está aqui transmitindo nossos conhecimentos para um mundo de gente. E é claro que a gente tem que nos controlar, vai ficar difícil a gente evoluir naquilo que quer evoluir. Então eu queria deixar essa contribuição também com as pessoas. Mas como eu estava falando, fujam como quem foge de um rastro de incêndio quando alguém te oferecer uma pirâmide. Qualquer que seja o nome. E no Brasil existem mais de 5.000. São vários nomes, são códigos, são nomes. Não. É muito arriscado. Eu diria que é arriscadíssimo. Alguns ganham, mas a grande maioria perde. E pode ser um dos que estão nos assistindo. Quem sabe até alguém já perdeu. Eu conheço muita gente que perdeu. Então é uma dica que eu dou. Poupança não é investimento. Pirâmide não é investimento. E você tem que aprender a separar o que é investimento de especulação. Especulação é coisa de profissionais. É coisa de quem já tem muito. Tá dando ruído, Prentice.
Eu acho que é o fone que tá, talvez, Melhorou? passando aí na tua camisa, não sei. Melhorou, amigo? Tá Tá melhor? dando um ruído. Nossa. Agora parou. Ó, eu acho que era o fone mesmo. Tá melhor? A parte que capta o áudio. Tá Tá melhor, ótimo, então? agora Vamos parou. lá. Então, evite a poupança, a não ser que seja por um curtíssimo prazo, que você queira guardar apenas o dinheiro, mas sabendo que vai perder para a inflação. Evite as pirâmides e aprenda a distinguir o que é especulação e o que é investimento. E se você puder, aprenda a investir em ações, em fundos imobiliários, em commodities, em ativos geradores de renda passiva. Quem tiver condições de aprender isso nos próximos meses, ainda este ano, poderá usufruir de um crescimento exponencial da Bolsa de Valores nos próximos 10 anos. Porque nós passamos por uma grande crise. E depois das grandes crises, ocorrem valorizações substanciais. Mas quem é que usufrui isso? É quem aprende a investir. Então, note, aprender está ligado a toda e qualquer evolução, Charles. Você sabe disso, que você é da área de educação. Aprender é necessário para evoluir. E eu ouvi muitas vezes isso do Paulo Vieira. Aprender é mudar. Aprender é mudar. Se você aprende, mas não pratica e não muda a mentalidade, a prática, o foco, você não aprendeu, você apenas conheceu. Então, um desafio para todos nós, aprender mais sobre investimentos. É claro que tem um dever de casa anterior. Ganhar mais, ganhar melhor, gastar melhor. Eu não falo em gastar menos, eu falo em gastar melhor. Gastar de uma maneira que você tenha as suas necessidades atendidas e alguns desejos atendidos, mas não todos. Porque quem atende a todos os desejos pessoais dificilmente terá liberdade financeira. Isso também tem que ser gerenciado. Aprenda a gerenciar esses desejos. Adie alguns deles. Usufrua outros. Gosta de viajar? Viaje. Mas faça planos antes. Ganhe o dinheiro antes, ou ganhe a maior parte do dinheiro da viagem antes. Gosta de presentear? Presenteie. Mas estipule um teto de valor para os presentes. Gosta de dizer sim para todo mundo? Aí me desculpe. Se você disser sim para todo mundo, quem quer que esteja me ouvindo hoje aqui, quem vai ouvir depois, eu não posso falar palavrão, né? Mas você está Ferrado. Evite dizer sim para todos. O ser humano é um poço de vontades. Então, se você for satisfazer as vontades de quem te pede as coisas, não há dinheiro no mundo que baixe. Então, qual é a prática que eu uso e que eu recomendo? Satisfaça as necessidades do outro, quando você puder. Se estiver dentro do seu orçamento. Ajude o outro nas suas necessidades. Mas deixe que as vontades dela ou dele sejam supridas por ela, por ele, e não por você. Eu acho que isso é uma forma de gastar menos. Isso é uma forma de aprender a dizer não com sabedoria, sabe? De aprender que dizer sim para todos é prejudicial. Eu gosto de imaginar que quando alguém passa por uma dificuldade que foi derivada de uma vontade e não de uma necessidade, essa pessoa está precisando ter um diálogo com Deus. Deus quer corrigir ela. E se você é a pessoa que vai prover o que ela precisa por causa da vontade, será que você não está Tá com ruído de novo, Prentes. Eu vou tirar o fone, então. Eu não sei se o teu fone é igual ao meu, porque o meu é assim, ó. Eu boto a maior por trás, porque aí não fica encostando essa parte do que capta o áudio. Entendi. Nesse momento, da voz da gente. Ótimo, excelente. Acho que ficou mais perto também, ficou bem melhor. Então,
Se você buscar satisfazer as vontades, você pode estar atrapalhando o plano de Deus para essa pessoa. É provável que ela precise de uma correção e que Deus está trabalhando isso nela e você está interferindo, satisfazendo a vontade. Resumindo, aprenda a dizer não com sabedoria. Eu fiz isso essa semana. Me pediram um empréstimo porque constituíram uma dívida, mas pelo que eu sei, pelo que eu conheço, não foi derivado de necessidade, foi de vontade. Então não serei eu a pessoa a resolver isso, será a própria pessoa. Causa dor em mim dizer não? Causa, mas eu controlo essa dor. Eu aprendi isso. Por outro lado, eu faço a minha doação para quem realmente necessita. Eu tenho uma prática comigo, específica de doação, que eu não vou falar, porque quando você doa, a mão esquerda não pode ver, né? O que a mão direita faz. Então, que cada um desenvolva o hábito de doar. Eu acho que é outra coisa que eu defendo muito, que é necessário para você evoluir no mundo das finanças. É você aprender a doar. Se doar e doar. Doar mesmo. Doar o que for necessário para atender às necessidades das pessoas. E, sobretudo, nesse período de pandemia, tem muitas famílias com dificuldade de acesso à comida. E se você fizesse o compromisso de doar, no mínimo, alimento para uma família todos os meses durante a pandemia? Pelo menos uma família. Que pelo menos uma família minimizasse a fome por uma atitude sua. Gente, isso é finanças também. E acreditem, o universo ele é muito sábio. Ele não devolve para quem não investe. Mesmo que você não faça esperando nada em troca. Mas o universo ele não vai colocar muito dinheiro nas mãos de quem é mesquinho e de quem não sabe o que fazer com o dinheiro. De quem esbanja, de quem humilha, de quem maltrata por ter dinheiro. Uma hora ou outra vem a pancada. Essas pessoas não ficam com dinheiro para sempre, não. É temporário. Eu conheço muitos casos. Então, aprenda a criar essa percepção do universo, porque ele é sábio. Ele é sábio. Tem um livro que trata dos 7 princípios de sabedoria financeira, que é inspirado em Salomão, que foi simplesmente o homem mais rico de todos os tempos. É provável que ele tenha acumulado algo da ordem de 3 trilhões de dólares, atualizando, né, o valor que ele acumulou para os dias atuais. Nenhuma outra pessoa acumulou tanto. E você sabe, Charles, eu acho que a maioria das pessoas sabe aí, o que ele pediu para Deus. Sabedoria. Sabedoria. É ser capaz de converter conhecimento em sabedoria. E isso só se dá se houver um exercício contínuo de aprendizado, de humildade, de entrega, de doação pessoal, de estudo, de experiências próprias, de se permitir errar, porque nós somos falíveis, de saber que é vulnerável, porque nós somos vulneráveis. Nós não somos infalíveis, nós somos vulneráveis. Quanto mais a gente admite isso, mais a gente pode crescer. Nas finanças também é assim. Eu tenho aqui uma anotação que fala, que traz essa contribuição dos princípios de sabedoria financeira de Salomão. Ele diz o seguinte, entre outras, né? Como eu falei agora há pouco, o universo ele é sábio, ele vai retribuir para quem tem mérito. Você vai ganhar mais de acordo com o seu mérito. É advogado, mas é igual à maioria, estuda pouco, lê pouco, se relaciona pouco, se comunica medianamente, negocia de uma maneira frágil, você vai receber como a maioria. Quer receber mais? Busque o mérito. Aprenda a arte de negociar, a arte de se comunicar, a arte específica dos temas que você trata, se especialize naquilo que você faz, ou
nos ramos que você atua, é professor, se você for com uma maioria, você vai receber o piso da categoria e ponto. Você quer ter mérito? Se desenvolva, busque mais, faça um coaching, como você pagou o preço, Charles. Você fez um curso de coaching que não é barato. Aliás, é barato, diante de tudo que oferece de retorno, é barato. Mas é um valor expressivo, que depende de um esforço. Você pagou o preço, cara? Quantos pagam o preço, Charles? Nem todos. Então, o mérito é isso, é você investir antes para obter o retorno. Isso vale para o profissional também. É um médico, mas parou de estudar na residência e está vivendo só de consulta e só de cirurgia, vai receber na proporção do que a grande maioria recebe. Vai ser mediano o rendimento. Busque mais, se especialize, seja diferenciado, estude e pratique, busque autoridade, perícia. Isso é o que vai diferenciar você. Então, quer ganhar mais em qualquer área da vida, em qualquer ramo, busque o mérito. Quer trabalhar com finanças? Tem muito espaço, sabia, Charles e amigos, para quem quer trabalhar com finanças. As grandes empresas estão convidando, é um mercado gigante que ainda está iniciando. Mas se for como a maioria, vai ganhar medianamente. Quer ganhar mais? Estude mais, se dedique mais, invista mais, primeiro em si mesmo, e, sobretudo em aprender. Uma outra coisa que ele traz é plantar sementes e não semente. Quem planta uma única semente, ela pode cair em solo pedregoso. Não vai nem germinar. Ela pode cair numa terra infértil. Vai germinar, mas não vai produzir frutos. Ela pode cair no meio do capim e murchar. Então, plante sementes. Plante sementes. Você é hábil em alguma atividade? Fortaleça isso. Mas desenvolva outras fontes. Outras fontes de receita, né? Nós estamos falando de finanças. Então, os estudiosos dizem que para você ter um sucesso acima da média por finanças, você tem que ter, no mínimo, 7 fontes de renda. 7. A sua atividade, né, a sua empresa, uma sociedade em outra empresa, ou um outro negócio, ou um conjunto de ações, ou um conjunto de fundos imobiliários, algumas commodities, outros tipos de investimentos, 7, pelo menos 7 fontes de renda. Já falei do pensamento. Eu queria falar, Charles. Estou muito falante, né, cara? Excelente. Convidado é assim, tem que ter liberdade, se sentir livre para fazer a explanação. Controla aí, meu irmão. Controla aí que eu falo muito. Quem me conhece sabe, eu falo pra caramba. Eu espero deixar... A gente está com 43 minutos de live. Tem tempo, então, né? Tem tempo, sim. Uma outra coisa que eu defendo muito, e aí já começando a partir para aquela ideia de montar a sua tabela de ativos e passivos. Lembra que eu falei no início? Nem todos estavam bonitos. Mas eu vou frisar novamente. Imagine um orçamento onde tem ativos, bens e direitos, e passivos, são as obrigações, né? As dívidas, os pagamentos. Se você trouxer isso para a vida, você pode considerar... Vamos esquecer finanças, tá? Vamos falar em palavras-chave. Você pode até escrever aí, você que tem papel e caneta. No rol dos ativos do seu balanço da vida, a fé é um ativo que você tem. O otimismo, a perseverança, a determinação, o foco, a disciplina, a coragem,
A comunicação, a negociação, são ativos que você tem ou que você quer desenvolver? Anota essas palavras e outras. Eu trouxe aqui mais algumas. A solidariedade, o amor próprio, o amor ao próximo, a visão positiva de futuro, objetivos claros, firmeza de propósito, criatividade. Esses são ativos que você tem? Anota na coluna dos ativos. Se você ainda não tem em alto grau essas coisas, busque. Elas vão ajudar a formar um intelectual melhor, um profissional melhor, e a consequência vai ser um financeiro melhor. Seja qual for o ramo que você atua, seja qual for a atividade. Aí vamos falar dos passivos. A falta de foco, fazendo um paralelo, ativo, coisa boa, passivo, coisa que gera gasto, que gera desgaste. A falta de foco está nos seus passivos, a vitimização, o sentimento de rejeição, a procrastinação, a autossabotagem, a ansiedade, que é a doença do século, segundo Augusto Cury, e eu concordo com ele, tem atrapalhado muita gente de realizar grandes coisas. Um desejo desesperado de obter logo as coisas, de conseguir logo, de conquistar logo. Fruto de uma sociedade que nos impulsionou excessivamente para o consumo, para assistir muita coisa ao mesmo tempo, para se assenhorar de muitas coisas ao mesmo tempo. Isso vai ou não vai criar ansiedade nessa sociedade? Vai. Então, que cada um saiba lidar com isso. E aqui eu abro um paralelo para dizer o seguinte: nem todos conseguem sozinhos tratar a ansiedade. Então, busque ajuda de profissionais habilitados para isso, psiquiatras, psicólogos, analistas comportamentais, coaches. São profissionais que podem te ajudar. Busque ajuda. Nem tudo se resolve sozinho. Um outro elemento que pode estar nos passivos, déficit de atenção, também pode ser necessário um tratamento. Pessimismo. Você deve saber, Charles, mas eu acho que alguns dos amigos não sabem, que no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele traz um exemplo do poder do otimismo. Vou mostrar aqui para as pessoas. Eu vou pegar, eu tenho ele aqui. Só um momentinho. Beleza. É um livro que nós recomendamos, galera. O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ah, é dos Estados Unidos, é escrito para americano? Sim, mas nós podemos absorver muita coisa legal para dentro da nossa realidade. Sim, podemos. E uma das contribuições que ele traz é isso. O poder do otimismo. Fizeram pesquisas com grupos de vendedores de seguros e separaram em dois grupos. Os que eram costumeiramente otimistas, realistas, né? Mas otimistas, e os que eram pessimistas. Não, isso já foi tentado, não, isso não dá certo, não, isso aqui eu já estou cansado de falar, isso aqui não acontece. A proporção de vendas, de êxito de vendas entre os otimistas passava de 72%. E entre os pessimistas nunca chegava a 22%. Então, ser otimista faz a diferença. Se você que está nos ouvindo aí tem uma carga de pessimismo forte, você percebe isso, trabalha isso. Porque isso está no passivo. Ativo menos passivo, você sabe qual é o resultado? Patrimônio líquido. Finanças, tá? O conjunto dos seus ativos menos o conjunto dos seus passivos é igual a patrimônio líquido. Então, se nós analisarmos todas essas palavras, que cada um de nós tem a sua intimidade com cada uma delas, num grau próprio, que pode ser mudado, qual é o seu patrimônio líquido, Charles? Faça esse exercício.
Porque ele é diretamente proporcional à sua condição financeira atual. Acredite. Quer melhorar a sua condição financeira? Melhore a relação entre ativos e passivos dessa lista de coisas que a gente enumerou aqui. E tem outras. Tem outras que você vai descobrir à medida que você buscar. O que não pode é você querer resultados diferentes sem promover a mudança interior. E compreender que, antes de focar no racional, você tem que cuidar do emocional. E se você não consegue sozinho, peça auxílio, peça ajuda. O Charles ajuda, o Prentice ajuda. Não é que eles sejam perfeitos, eles são imperfeitos. Eles estão cheios de coisas para resolver dentro de si. Mas algumas coisas eles aprenderam. E eles podem ser capazes, assim como vários colegas que estão participando da live, ser capazes de contribuir com quem precisa evoluir em determinados setores da vida. Para quem ainda não conhece o que é coaching, que está na nossa live, coaching é um método que visa identificar o seu estado atual, o seu estado desejado em relação a algo que você queira conquistar e traçar um planejamento e lhe dar algumas orientações para que você, com esse planejamento, alcance o que deseja. Fala-se muito mal do coaching porque não se conhece o coaching. Quem conhece o coaching se apaixona pelo coaching. Não pode se apaixonar pelo coaching. Tem que se apaixonar pelo coaching. Aliás, não pode. Mas é um método, minha gente, que pode sim ajudar você a melhorar muitas coisas na vida em diversos ramos, porque existe coach para diversas especialidades. Para finanças, eu sou coach e mentor. Para educação, Charles é um. Para life, vida, o Charles é um. Para emagrecimento, a Luciana Mota, nossa colega, faz. Para liderança, gestão de equipes, as nossas colegas Tereza Gomes, quem mais? A Lígia, o Marco Aurélio e diversos outros coaches estão preparados para isso. Alguns estão na live. Enfim, se você quer mudar de patamar, você precisa aprender algo novo. E aprender algo novo é necessário que você primeiro altere, no caso das finanças, a mentalidade financeira. Você jamais vai conseguir ter êxito com finanças num patamar superior, lá no alto, que é o que a maioria dos brasileiros deseja, com a mesma mentalidade de agora. Então, o passo inicial é mudar a mentalidade. E isso se aprende. Isso se aprende. Perceba, meu amigo Charles e amigos, o quanto a gente falou aqui de aprendizado, né? Aprendizado. O quanto a gente necessita aprender para conquistar, para mudar, para alcançar. Tem uma palavra que eu gosto muito, muito mesmo. Eu trabalho com meus mentorados, é construir. Quando a gente vai definir os propósitos, que não são meus, são deles, mentorados, cada um com a sua realidade, quero te convidar, Chas, para a gente bater um papo sobre isso. Você tem direito a uma sessão gratuita comigo, de mentoria financeira, se quiser. Para a gente ter, gratidão imensa. Quem sabe iniciar uma trajetória para você aí, de se assenhorar mais desse pilar, que ele é muito relevante para a sua vida. Acredite. Ele vai te ajudar a sanar muitos outros pilares da sua vida
vai te ajudar a realizar grandes propósitos, a você obter tudo aquilo que você imagina na vida, sem ferir os outros pilares. Pelo contrário, conciliando todos eles. Ok? É só a gente combinar, meu amigo, uma data aí para a gente bater esse papo de 1h30, 2 horas, via Zoom. Beleza? Vamos só conciliar nossas agendas. Beleza. Excelente. Você quer ponderar alguma coisa? Que eu vou encaminhar aqui para a minha participação. Quero sim. Vamos lá. Sim. Como é importante, Prentice, esse autoconhecimento. As pessoas terem a noção exata dos pontos fortes que elas têm e do que elas consideram como pontos fracos, mas que eu prefiro dizer pontos a desenvolver. E o quanto que as pessoas têm investido em si mesmas, eu considero pouco. Eu vejo isso, por exemplo, eu tenho um canal de desenvolvimento pessoal e profissional, tu tens também um canal, Sim. Sábias Finanças. Acesso E gratuito. eu também percebo, acesso gratuito, inscrição gratuita, e eu vejo também tantos outros canais de YouTube, até mesmo páginas, perfis aqui no Instagram, enfim, redes sociais que hoje é mais rápido, as pessoas têm acesso a conteúdo muito bons gratuitamente. E eu percebo o quanto que as pessoas têm procurado pouco isso. Elas não se permitem esse desenvolvimento pessoal e profissional. E em contraponto a isso, elas têm ido para uma via de conteúdos que não agregam nada à vida delas e nem a ninguém. Elas não se conhecem, então elas ficam vulneráveis a estarem alienadas, e isso reflete, isso reverbera em todas as áreas da vida delas. Então elas não têm êxito, elas não apresentam bons resultados. E a tendência é elas terem medo do novo, medo do conhecimento, medo de fazer um investimento, porque elas estão inseguras, elas não têm confiança. E a base disso, onde é que isso começa? É pela falta de conhecimento. Tem uma passagem bíblica que eu não sei dizer a referência, eu sou bom do texto. O meu povo perece por falta de conhecimento. E eu vou utilizar isso, aplicar aqui da seguinte forma. As pessoas muitas vezes não têm nenhuma prospecção a respeito das suas próprias finanças, porque elas não sabem nada, exceto aquilo que vai fortalecer uma crença que é limitante, que elas vêm arrastando, que ouviram na infância, na adolescência e hoje estão com esse tipo de mentalidade e, portanto, elas não têm êxito, começam a ter inveja, começam a ter ressentimento da vida, de Deus. Algumas começam a fazer, como é o caso, é um fator aí, um elemento passivo, elas começam a se vitimizar, a culpar a Deus, culpar os pais, culpar o governo, por coisas que são da responsabilidade delas. Sempre terceirizando a responsabilidade, que é um pecado. Sempre terceirizando. Elas não se autorresponsabilizam. E eu considero isso gravíssimo. Porque enquanto a pessoa entra no jogo da culpa, que começou lá com Adão e Eva, passou por Abraão e nunca mais parou, quando as pessoas entram nesse jogo, elas se sabotam. E ao se sabotarem, elas se colocam na condição de empobrecimento, o que vai na contramão das grandes possibilidades que elas têm do enriquecimento e da prosperidade. E esse ato de contribuir, já finalizando aqui a minha fala e passando para ti, tu falaste bastante, foste bem incisivo a respeito do dar. E o que veio à minha mente? Que há muitas pessoas que estão como hospedeiras. Sim. Elas não dizem não. Elas o tempo todo dizem sim, sim. Qualquer pessoa que venha, me dá um empréstimo, me dá tanto. Elas doam. E eu lembrei de uma frase que eu ouvi de uma pregação da Joyce Meyer, que é uma pregadora muito profícua em diversas temáticas. Excelente. E o que eu aprendi de finanças foi por conta
de mensagens dela, ela disse o seguinte: parte da ajuda ao pobre é ensiná-lo a não permanecer pobre. Então, há muitas pessoas que estão fazendo caridade, mas é só para amaciar o ego. Sim. E elas não dão os instrumentos, os meios, para que essas pessoas possam criar as próprias condições de existência, subsistência, sobrevivência, Sim. e seguirem suas vidas. E todos nós temos isso, mas as pessoas não se conhecem, então elas vão produzir pouco, e vão ter pouco como rendimento, e, portanto, elas não vão saber gastar direito, vão viver além dos seus meios, e vão ficar cada vez mais restringidas. Sim. Eu considero, Charles, que parte disso é derivado do próprio comportamento das pessoas e uma outra parte atende aos interesses de alguém que quer permanecer no comando, no poder. Exatamente. Limita a capacidade das pessoas pensarem, se desenvolverem e atuarem por esforço próprio. É uma cultura que tem que mudar nas nossas cidades, nos nossos estados, no nosso país. De nós sermos ensinados a vencer por esforço próprio. Aprender, praticar e prosperar. E deixar de depender demasiadamente dos outros para conquistar as coisas. Essa coisa do jeitinho brasileiro. Do influente. Toda sorte, que chamam de sorte uma loteria, sorte, enfim, né? Ganhar milhões. Ficar dependente da sorte, de fatores exteriores, né? Os fatores determinantes de mudança, eles não são exteriores, eles são interiores. Eu costumo dizer o seguinte: existem paradigmas em todos nós que, se a gente romper, a gente vai para outro nível. Eu e você temos. Eu e você temos paradigmas para serem rompidos, para nos subir de nível profissional, intelectual e financeiro. Todos têm. Então, só é possível acessar isso dentro de um processo de autoconhecimento. Eu diria que a base para qualquer mudança, nós estamos falando de finanças, né? Quer evoluir nas finanças, busca primeiro o autoconhecimento. Como é que era a tua relação com o dinheiro na infância? Quem você via praticando o uso do dinheiro? Pai, mãe, tios, avô, avó, vizinhos. Como é que o dinheiro era utilizado? Era utilizado para humilhar? Era utilizado para ostentar? Era utilizado para escassez? Para maltratar? Para separar? Para diferenciar? Tudo isso tem impacto. Tudo isso vai para o subconsciente. E o que não é tratado no subconsciente se revela em algum momento. E esse momento é normalmente na fase adulta. A grande maioria dos brasileiros vive de forma remediada em relação às finanças. E isso tem muito a ver com a mentalidade que foi criada por conta disso que eu falei. Quer mudar isso? Começa pelo autoconhecimento. Não consegue sozinho? Busque ajuda. Existem profissionais sérios, competentes, habilitados para te ajudar. Estou falando comigo mesmo também, sabe? Como eu disse, eu e você não temos aqui a verdade absoluta, nem sobre life, nem sobre finanças, nem sobre nada na vida. Não é verdade absoluta. É uma contribuição que nós podemos dar com base no que nós estudamos especificamente sobre o assunto. E queremos transmitir isso a quem se interessar. Porque é outra coisa que nós aprendemos é só ajudar quem se compromete, Charles. Eu aprendi isso de uma forma, às vezes, até meio dura, sabe? Somente ajudar, até mesmo somente ensinar quem se compromete. Quem apenas diz que quer, eu percebo em 2 sessões se a pessoa realmente se compromete. Às vezes precisa de um pouco mais de sessões, mas já teve casos de eu interromper com 5 sessões de acompanhamentos. Porque eu não sentia um comprometimento, eu sentia uma vontade de que alguém fizesse pela pessoa. E não é isso. Não é isso. É fazer a sua parte, mas entender que dentro do outro é que está o principal. A mudança necessária para mudar de nível. Então, eu sugiro isso para você, meu amigo. Pratique isso. Dizer não com sabedoria.
ajudar nas necessidades e contribuir com quem realmente se compromete. Isso vai fazer você ter um sentimento de que está funcionando o que você faz, entendeu? Você está enxergando o resultado. É claro, com flexibilidade, né? Nada pode ser muito engessado. Se eu pudesse dizer aqui dessa lista 3 palavras que eu torceria muito para que as pessoas absorvessem dentro do seu ativo, é fé, foco e flexibilidade. 3 Fs. Fé, foco e flexibilidade. Quem tem fé inabalável, independente das coisas que acontecem, porque é diferente ter fé quando as coisas boas acontecem, é diferente. Ter fé é independente de qualquer coisa, de qualquer resultado. Se você tiver isso, tua força interior é gigante. Se você tiver foco, você vai ser capaz de abrir mão das coisas que causam procrastinação, que causam afastamento do principal. E se você tiver flexibilidade, você vai naturalmente cultivar humildade e entender que tem que entender os outros com sabedoria e que tem que ter humildade para se perceber um aprendiz permanente, que não sabe tudo e que em todas as oportunidades há possibilidade de aprendizado. Como hoje aqui. Como nós estamos aprendendo um com o outro aqui. Saiba disso, meu amigo. Pessoal, essa live vai ficar salva aqui no IGTV e também lá no meu canal no YouTube, Charles Dias. Sigam também o Prentice Veloso. Sabe as Finanças lá no YouTube. Se inscrevam. Eu não entendi direito o que tu falaste agora. @Sabe as Finanças e @Prentice Veloso. Quem tiver alguma dúvida, exatamente, pode passar um direct sobre qualquer assunto relacionado a finanças, à mentalidade, ao emocional, ao racional também, a investimentos. Qualquer dúvida não ficará sem resposta. Maravilhoso. Pessoal, sigam o Prentice aqui no Instagram. Desde já eu te agradeço por estar com esse coração aí voluntariamente à disposição para ajudar as pessoas. Cresceu, eu também cresci e ambos contribuímos. Bem, isso é maravilhoso. Glória a Deus. Gratidão imensa, Prentice. Gratidão, meu irmão. Fiquem todos na paz de Deus. Um abraço. Usem máscara, usem álcool gel, protejam-se, porque vocês estão protegendo não só a si mesmos, mas muitas vezes evitando a morte de um ente muito querido, que tem uma comorbidade ou que tem uma idade superior. Cuidem-se para que a gente possa viver dias de glória, dias de bonança, porque depois de toda grande tempestade, eu não tenho dúvida, tem uma grande bonança. E Deus está preparando isso para a gente, que a gente saiba usufruir disso, que a gente saiba utilizar esse período de agora para se preparar, se qualificar para o que vem por aí. Abraço forte, meu irmão. Fica na paz de Deus. Abração. Obrigado, pessoal, por estar aqui conosco na live. Fé, foco e flexibilidade. Tira uma foto aí, meu amigo. Eu nunca fiz isso, eu vou tentar fazer isso agora. É um print que tira, né? O meu tá aparecendo os nomes. Vamos ficar bem bonito. Eu vou desativar esses comentários aqui. Ou deixa comentário. Como é que você prefere? Não, deixa. Deixa, né? Deixa. Tá bom. São pessoas queridas. É verdade. Vamos lá. Tirei. Eu vou mandar para ti. Valeu. Obrigado, Prentice. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Bom descanso. Bom descanso.